Caseiro entrou na cabana herdada e descobriu uma mulher com 2 filhos. Que mostrou algo que ele nunca imaginou. O vento gelado de março cortava o rosto de Miguel enquanto ele subia a trilha coberta de folhas secas. 43 anos, mãos calejadas de uma vida inteira cuidando das propriedades alheias, e agora finalmente algo era dele. A cabana. Aquela maldita cabana que seu tio Sebastião havia deixado no testamento com uma única condição estranha, em que Miguel a visitasse pessoalmente antes de decidir o que fazer com ela. 3 horas de estrada desde São Paulo. Mais 40 minutos por uma trilha que o GPS insistia em chamar de rua. E agora ali estava ele, diante de uma construção de madeira que parecia ter brotado da própria floresta. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas. Fumaça subia da chaminé. Alguém estava lá dentro. Miguel sentiu o coração acelerar. Invasores. Tinha que ser. Seu tio havia morrido há 3 meses. Tempo suficiente para alguém descobrir que a propriedade estava abandonada. Ele bateu na porta. 1 vez. 2. Na terceira batida, a porta se abriu revelando uma mulher de cerca de 35 anos, cabelos escuros presos em um coque bagunçado, olhos castanhos arregalados de surpresa e algo mais. Medo. Atrás dela, 2 crianças. Um menino de uns 8 anos e uma menina que não devia ter mais que 5. Por favor, antes de continuar, me diga nos comentários, você já herdou algo que mudou completamente sua vida? Estou curioso para saber suas histórias enquanto compartilho essa com vocês. A mulher não disse nada. Apenas olhou para Miguel como se estivesse vendo um fantasma. Olá, eu sou Miguel. Sou o novo dono dessa propriedade. Herdei de meu tio Sebastião e... Sebastião, ela sussurrou. O nome saiu de seus lábios como uma prece. Você é sobrinho dele. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de um peso que Miguel não conseguia compreender. Sim. E a senhora é? Helena. A mulher deu um passo para trás, puxando as crianças para perto de si. Essas são Júlia e Pedro. Eu, e nós, e seu tio disse que poderíamos ficar aqui. Miguel franziu a testa. Isso não fazia sentido. Tio Sebastião era um homem solitário, avesso a visitas, que havia passado os últimos 20 anos da vida isolado naquelas montanhas. Por que ele permitiria que estranhos morassem em sua cabana? Meu tio nunca mencionou nada sobre isso. Ele não mencionaria, Helena respondeu, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Não era do feitio dele. O menino, Pedro, observava Miguel com uma intensidade perturbadora para uma criança. A pequena Júlia se escondia atrás da mãe, apenas os olhos curiosos aparecendo. Olha, eu não sei que acordo vocês tinham com meu tio, mas isso é minha propriedade agora e... Por favor, Helena interrompeu. Apenas me dê 10 minutos. Deixe-me mostrar algo. Depois, se quiser que a gente vá embora, nós vamos. Sem problemas. Havia algo na voz dela. Uma urgência que não era desespero, mas necessidade. Miguel, contra todo o seu instinto de simplesmente chamar a polícia, assentiu. 10 minutos. Helena guiou Miguel pela cabana. Era maior do que parecia por fora. A sala principal tinha um teto alto com vigas de madeira expostas. Uma lareira crepitava, aquecendo o ambiente. Livros se empilhavam em estantes improvisadas. Desenhos infantis decoravam uma parede inteira. Mas foi para o canto direito da sala que Helena o levou. Ali, sobre uma mesa de carvalho, descansavam pelo menos 20 cadernos encadernados em couro. Seu tio era escritor, ela disse suavemente. Ele nunca publicou nada. Mas escrevia todos os dias. Histórias, poemas, memórias. 23 anos de escrita. Miguel pegou um dos cadernos. Reconheceu imediatamente a caligrafia meticulosa de tio Sebastião. Abriu em uma página aleatória. Hoje conheci uma mulher na cidade. Ela tinha 2 filhos e nenhum lugar para ir. O ex-marido havia levado tudo.
A casa, o dinheiro, até a dignidade dela. Ela dormia no carro com as crianças há uma semana. Vi nos olhos dela o mesmo vazio que vejo no espelho todas as manhãs desde que Ana me deixou. Miguel virou a página. Ofereci a ela a cabana. Ela achou que eu era louco ou pior. Mas eu disse a verdade: tenho uma casa vazia e ela precisa de um teto. Simples assim. Ela chorou. As crianças choraram. Eu não chorei porque esqueci como. E aqui, pessoal, a história começa a ficar mais complexa do que eu imaginava. Se você está gostando até agora, deixa um like. Sério, isso ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer mais histórias assim. Miguel sentiu algo apertar em seu peito. Continuou lendo, pulando de caderno em caderno. As entradas seguintes documentavam a chegada de Helena e as crianças. As primeiras noites difíceis. Pedro tendo pesadelos. Júlia se recusando a falar. E então, lentamente, a transformação. Pedro me perguntou hoje se eu poderia ensinar ele a pescar. Faz 15 anos que não pesco. Faz 15 anos que ninguém me pede nada. Júlia desenhou uma casa hoje. Ela me incluiu no desenho. Uma figura desajeitada de graveto com um sorriso torto. Ela me chamou de vovô. Helena pediu desculpas. Eu disse que não precisava. Helena cozinhou hoje. Feijoada. A casa cheirava como a casa da minha mãe cheirava nos domingos. Percebi que não era a comida que eu sentia falta. Era pertencer a algum lugar. Miguel olhou para Helena. Ela estava parada ao lado da janela, braços cruzados, observando as crianças que agora brincavam do lado de fora. Quanto tempo vocês moraram aqui com ele? 2 anos e meio, ela respondeu. Chegamos em setembro de 2021. Ele morreu em dezembro passado. E você nunca soube que ele tinha família? Ele mencionou você algumas vezes. Disse que vocês eram próximos quando você era criança, mas que se afastaram quando você cresceu. Disse que você se tornou um homem bom, mas ocupado demais para visitas. A culpa atingiu Miguel como um soco. Era verdade. Quantos anos havia passado desde a última vez que visitará o tio? 5? 7? Ele sempre teve uma desculpa. Trabalho. Distância. Tempo. Helena. Continuou, a voz mais suave agora. Sebastião nos salvou. Não só nos deu um teto. Ele nos deu dignidade de volta. Ensinou Pedro a ler melhor. Brincava de boneca com Júlia. Me ensinou a confiar de novo. Nunca pediu nada em troca. Por que ele nunca me contou sobre vocês? Talvez, Helena disse lentamente, ele soubesse que você não entenderia. Não até estar pronto. Miguel voltou aos cadernos. Continuou lendo. Páginas e páginas da vida cotidiana que seu tio havia construído com aquela pequena família. E então, nos cadernos mais recentes, as entradas mudaram de tom. Fui ao médico hoje. Não foi boa notícia. 6 meses, talvez 1 ano se eu tiver sorte. Não vou fazer tratamento. Não nessa idade. Mas preciso garantir que Helena e as crianças fiquem protegidas. Conversei com o advogado. Deixei a cabana para Miguel. Sei que parece contraditório, mas ele é a única pessoa em quem confio para fazer a coisa certa. Quando criança, Miguel tinha um coração enorme. Espero que o homem que ele se tornou ainda carregue um pouco daquele menino. Escrevi uma carta para Miguel. Está guardada com os documentos. Se ele encontrar Helena e as crianças aqui, espero que ele leia. Espero que ele entenda. Onde está essa carta? Miguel perguntou, a voz rouca. Helena foi até um armário e retirou um envelope amarelado. Entregou a Miguel com mãos trêmulas. Ele me fez prometer que eu só daria isso a você se você viesse pessoalmente. Disse que se você mandasse um advogado ou tentasse vender de longe, não importaria. Miguel abriu o envelope.
A letra de tio Sebastião tremia um pouco no papel, mas a mensagem era clara. Meu querido Miguel, se você está lendo isso, significa que você veio. Significa que ainda existe naquele homem ocupado um pouco do garoto que costumava passar os verões aqui comigo, pegando peixe e inventando histórias. Vou direto ao ponto porque não tenho tempo para rodeios. Helena e as crianças estão morando na cabana. Eles não são invasores. São minha família. A família que eu escolhi nos últimos anos de minha vida. Sei que isso pode ser confuso para você. Tecnicamente, você herdou a propriedade. Legalmente, você pode pedir que eles saiam. Mas estou pedindo, como seu tio que te amou desde que você nasceu, que você não faça isso. Não estou pedindo que você dê a cabana para eles. Estou pedindo que você conheça eles. Que você entenda por que eu os ajudei. E então, seja qual for sua decisão, que você tome com o coração, não com a cabeça. A cabana vale dinheiro, sim. Você poderia vender e fazer um bom lucro. Mas dinheiro é só dinheiro, Miguel. Eu passei 20 anos aqui sozinho antes de Helena e as crianças chegarem. 20 anos amargos, vazios, me afogando em autopiedade por causa de uma mulher que me deixou. Esses 2 anos e meio com eles me ensinaram algo que eu havia esquecido, que uma casa só tem valor quando tem gente dentro dela que a transforma em lar. Você vai fazer o que achar certo. Sempre fez. Só espero que, antes de decidir, você se lembre de uma coisa: você me visitava todos os verões não porque esta cabana era bonita, mas porque aqui você se sentia em casa. Talvez Helena e as crianças tenham apenas tornado este lugar o que ele sempre deveria ter sido. Com amor, tio Sebastião. Miguel dobrou a carta lentamente. Seus olhos ardiam, mas ele piscou as lágrimas de volta. E você, assistindo agora, o que faria nessa situação? Comenta aí embaixo. Quero saber honestamente, sem julgamento. Porque, veja bem, a vida não é preto e branco como a gente gostaria. Helena permaneceu em silêncio, dando espaço para Miguel processar tudo. Eu tenho dívidas, Miguel finalmente falou. Muitas dívidas. Trabalho há 20 anos como caseiro, nunca consegui juntar nada. Esta cabana vale pelo menos $500.000. Talvez mais. É minha chance de recomeçar. Eu entendo, Helena disse simplesmente. Não, você não entende. Miguel explodiu, a frustração de anos finalmente vazando. Você não entende o que é trabalhar a vida inteira cuidando das coisas dos outros. Sempre limpando, sempre consertando, sempre invisível. Essa é minha única chance de ter algo meu. Então venda, Helena respondeu calmamente. Não estou pedindo que você não venda. Estou apenas pedindo que você pense. Pensar no quê? Em como eu vou explicar para meus credores que eu abri mão de $500.000 porque uma mulher que eu não conheço mora aqui? Helena caminhou até a janela. Lá fora, Pedro ensinava Júlia a fazer um avião de papel. Seu tio tinha dinheiro, Miguel. Muito dinheiro. Ele apenas escolheu viver simplesmente. Miguel piscou, confuso. O quê? Há uma conta bancária. Em seu nome. Sebastião a criou há 6 meses. Colocou nela quantia suficiente para cobrir qualquer dívida que você pudesse ter. A informação está com o advogado. Por que ele? Porque ele não queria que o dinheiro fosse o motivo da sua decisão. Ele queria que você escolhesse livremente. Sem pressão financeira. Miguel sentou-se pesadamente em uma cadeira. Isso mudava tudo. Ou mudava? Por quanto tempo você planeja ficar aqui? Não sei, Helena admitiu. Talvez para sempre. Talvez só até eu conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar um lugar nosso. Sebastião me deixou algum dinheiro também. Não muito, mas suficiente para começar. E se eu decidir vender mesmo assim? Então nós vamos. Sem ressentimentos. Sebastião nos deu 2 anos e meio de paz. Isso é mais do que a maioria das pessoas recebe na vida. Quer saber o que me impressiona até agora?
A dignidade dessa mulher. Ela não está implorando, não está manipulando. Apenas apresentando os fatos. Se você conhece alguém que passou por uma situação parecida, compartilhe esse vídeo com ela. Histórias assim precisam ser contadas. Miguel passou a mão pelo rosto. Sua mente era um turbilhão. Pegou outro caderno e começou a ler novamente. Desta vez, procurando entradas específicas sobre Helena. Helena me contou hoje sobre o casamento. 12 anos com um homem que gradualmente se transformou em monstro. Primeiro foram as palavras. Depois os empurrões. No final, os socos. Ela aguentou. Porque achava que era por causa das crianças. Mas foi por causa das crianças que ela finalmente fugiu. Pedro viu o pai bater na mãe uma vez. Apenas uma vez, mas foi suficiente. O menino não falou por 2 semanas depois. Júlia era pequena demais para entender, mas crianças sentem. Elas sempre sentem. Helena me perguntou hoje por que eu a ajudei. Disse que homens sempre querem algo em troca. Eu respondi que alguns homens se tornam monstros. Outros apenas se tornam solitários. E alguns poucos aprendem, tarde demais, que a única coisa que realmente importa é tentar fazer menos mal e, se possível, um pouco de bem. Miguel fechou o caderno. Olhou para Helena, realmente olhou pela primeira vez. Viu as pequenas cicatrizes nas mãos. A maneira como ela inconscientemente ficava entre ele e a porta, sempre protegendo uma possível rota de fuga para as crianças. A forma como seus ombros estavam tensos, prontos para lutar ou fugir. Quanto tempo durou? O casamento. 12 anos, ela respondeu. 12 anos de achar que eu era o problema. Que se eu apenas fosse melhor esposa, melhor mãe, melhor cozinheira, melhor no silêncio. Você não precisa explicar. Eu sei. Mas quero que você entenda. Quando eu cheguei aqui, eu estava quebrada. Não financeiramente. Isso era o de menos. Eu estava quebrada por dentro. Achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. E então Sebastião. Ela parou, a voz falhando. Ele nunca tentou nada. Nunca pediu nada. Apenas nos tratou como seres humanos dignos de respeito. Isso parece tão simples, mas depois de anos sendo tratada como lixo, dignidade parece milagre. Miguel levantou-se e caminhou até a janela. Pedro havia conseguido fazer o avião voar. Júlia pulava de alegria, aplaudindo. Era uma cena tão simples, tão pura. Meu tio era um homem bom, Miguel disse suavemente. Eu deveria ter vindo mais. Deveria ter. Ele sabia, Helena interrompeu. Ele entendia. Dizia sempre que a vida das pessoas segue em frente e que amor não precisa de visitas constantes. Precisa apenas de existir. Miguel virou-se para ela. O que você faz? Para viver, quero dizer. Trabalho online. Design gráfico. Não paga muito, mas paga as contas. Sebastião instalou internet aqui para mim. Também cuido da propriedade. Tem um pequeno jardim nos fundos que ele começou. Eu continuo. E as crianças? Estudo em casa com eles. Pedro está indo bem. Júlia é pequena ainda, mas já conhece o alfabeto. Há uma escola na cidade, mas você não confia em deixá-los longe de vista. Ainda não. Helena admitiu. Talvez um dia. Pedro entrou correndo naquele momento, seguido por Júlia. Ele parou abruptamente ao ver Miguel ainda ali. Mãe, quem é ele? O menino perguntou, colocando-se protetoramente na frente da irmã. É o sobrinho do Sr. Sebastião, Pedro. Lembra que eu disse que ele viria? Ele vai fazer a gente sair? A voz do menino era desafiadora, mas Miguel podia ver o medo nos olhos dele. Eu não sei ainda, Miguel respondeu honestamente. Estou tentando entender tudo. O vovô Sebastião disse que você era legal, Júlia falou de repente, sua voz fina mais clara.
Ele disse que quando você era pequeno, você gostava de desenhar. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele havia esquecido disso. Esquecido completamente que passava horas desenhando na varanda da cabana enquanto o tio Sebastião pescava. Vocês o chamavam de vovô? Ele deixou, Pedro respondeu defensivamente. Disse que não tinha netos de verdade e que a gente podia fingir. Não era fingimento, Helena disse suavemente. Para ele, vocês eram de verdade. E para nós ele era de verdade, Pedro adicionou, e agora havia lágrimas nos olhos do menino. Ele foi a primeira pessoa que não teve medo quando eu chorei. Papai sempre dizia que menino não chora. Mas o vovô Sebastião disse que todo mundo chora e que não tem problema. Pessoal, se você está se emocionando tanto quanto eu me emocionei ao preparar essa história, deixa nos comentários. E se você tem uma história de alguém que te acolheu quando precisava, compartilha também. A gente precisa de mais dessas histórias no mundo. Miguel se ajoelhou para ficar na altura de Pedro. Seu papai estava errado. Homens choram. Pessoas choram. E não há nada de errado nisso. Você chora? Júlia perguntou com a franqueza brutal das crianças. Sim. Às vezes. Por quê? Porque às vezes a vida é triste. E às vezes a gente sente falta de pessoas que ama. Você sente falta do vovô Sebastião? Miguel assentiu, percebendo que era verdade. Ele sentia falta. Sentia falta de algo que nem sabia que havia perdido até aquele momento. Muito. Júlia o abraçou de repente. Um abraço apertado de criança pequena. Miguel ficou rígido por um segundo, depois relaxou, retribuindo o abraço. Quando ela se afastou, estava chorando. Eu também sinto falta dele. Ele lia histórias para mim toda noite. Histórias sobre princesas que salvavam a si mesmas e sobre dragões que eram bonzinhos. Miguel olhou para Helena por cima da cabeça de Júlia. A mãe tinha os olhos vermelhos, mas não chorava. Pedro se aproximou, mais cauteloso. O vovô disse que você poderia ficar bravo quando descobrisse sobre a gente. Mas também disse que você tinha um bom coração e que, se a gente tivesse paciência, você ia entender. Quando ele disse isso? Algumas semanas antes de morrer. Ele nos preparou. Disse que as coisas iam mudar, mas que não podíamos ter medo da mudança. Miguel se levantou, sentindo o peso de toda aquela situação em seus ombros. Preciso de tempo. Para pensar. Não vou tomar nenhuma decisão hoje. Quanto tempo você precisa? Helena perguntou. Não sei. Alguns dias? Uma semana? Tudo bem. Podemos esperar. Posso voltar amanhã? E ficar um pouco. Conhecer melhor como as coisas funcionam aqui. Helena pareceu surpresa, mas assentiu. Claro. Você é o dono. Pode vir quando quiser. Não, Miguel corrigiu. Quero vir como visitante. Se isso for ok. É ok. Miguel saiu da cabana com a mente fervilhando. Desceu a trilha no automático, entrou no carro, dirigiu meia hora antes de finalmente parar no acostamento. E então? Sozinho, ele chorou. Chorou pela relação que havia negligenciado com o tio. Chorou pela bondade que Sebastião havia demonstrado a estranhos quando o próprio sobrinho o havia abandonado. Chorou pela beleza simples daquela pequena família remendada vivendo em harmonia na floresta. Na manhã seguinte, Miguel voltou. Desta vez, trouxe pão fresco da padaria da cidade e suco para as crianças. Helena abriu a porta com um sorriso hesitante. Bom dia. Bom dia. Trouxe café da manhã. Se vocês não se importarem. Eles comeram juntos na mesa de carvalho. Pedro contou sobre os peixes que havia pegado com Sebastião. Júlia mostrou seus desenhos, orgulhosa de cada rabisco colorido. Helena falou sobre o jardim e sobre como estava tentando aprender a fazer conservas. Depois do café, Pedro perguntou timidamente se Miguel queria ver a casa na árvore.
Que casa na árvore! A que o vovô Sebastião estava construindo. Ele não terminou, mas está quase pronta. Eles caminharam pela floresta por 10 minutos até chegarem a uma clareira. Ali, em um carvalho gigantesco, havia uma estrutura de madeira. Não era grande, mas era sólida, bem construída. Ele disse que quando ficasse pronta, eu podia dormir lá nas noites de verão, Pedro explicou. Mas aí ele ficou doente e não conseguiu terminar. O que falta? Algumas tábuas no chão. A escada precisa ser reforçada. E ele ia fazer janelas, mas não deu tempo. Miguel examinou a estrutura. O trabalho estava bem feito. Reconheceu o estilo meticuloso de tio Sebastião. Faria sentido que o velho passasse os últimos meses de vida construindo algo para o menino. Eu posso terminar, Miguel disse de repente. Pedro o encarou com esperança cautelosa. Sério? Sério. Posso trazer material amanhã. Vai levar alguns dias, mas posso terminar. E foi isso que Miguel fez. Nos dias seguintes, ele voltou à cabana todos os dias. Pela manhã, trabalhava na casa da árvore. À tarde, ajudava Helena no jardim ou consertava pequenas coisas pela propriedade que precisavam de atenção. Sabe aquele momento que você percebe que está fazendo algo não por obrigação, mas porque genuinamente quer? Comenta aí se você já teve um momento assim. Porque é exatamente aí que a história de Miguel muda de direção. Júlia o seguia para todo lado, tagarelando sem parar sobre flores, borboletas e as histórias que Sebastião costumava contar. Pedro era mais reservado, mas aos poucos começou a se abrir. Ensinou Miguel onde ficavam os melhores pontos de pesca. Mostrou o caminho secreto pela floresta que Sebastião havia descoberto. Helena cozinhava para ele. Conversavam durante as refeições sobre tudo e nada. Miguel descobriu que ela era de Curitiba originalmente. Que havia largado a faculdade de arquitetura para se casar. Que tinha sonhos de um dia retomar os estudos. Você deveria, ele disse. Retomar. Talvez. Quando as coisas se acertarem. Quando eu souber que temos um lugar para ficar. A frase ficou suspensa no ar como uma pergunta não formulada. No quinto dia, Miguel terminou a casa na árvore. Pedro subiu correndo, explorando cada centímetro. Júlia quis subir também, mas ainda era muito pequena, então Miguel improvisou uma corda com um balde onde ela podia sentar e ser içada. As risadas das crianças ecoavam pela floresta. Aquela noite, Helena convidou Miguel para jantar. Foi um assunto mais formal. Depois que as crianças foram dormir, eles sentaram na varanda com café. Você decidiu o que vai fazer? Helena perguntou sem rodeios. Estou chegando lá. Pode me dizer no que está pensando? Miguel respirou fundo. Estou pensando que meu tio era mais sábio do que eu imaginava. Estou pensando que ele criou um teste para mim. Não um teste de caráter, mas um teste de atenção. Para ver se eu estava prestando atenção no que realmente importa. E está. Estou começando. A Helena assentiu, olhando para as estrelas. Você sabe o que Sebastião me disse uma vez? Ele disse que a felicidade não é uma coisa grande. É 1 milhão de coisas pequenas empilhadas umas sobre as outras até que de repente você percebe que está sorrindo sem motivo aparente. Ele tinha razão. Tinha. Helena virou-se para encará-lo. Mas também sei que felicidade não paga contas. Não resolve problemas práticos. Você tem uma vida, Miguel. Tem responsabilidades. E eu não quero ser mais um peso em cima dos seus ombros. Você não é um peso. Não diga isso por bondade. Diga só se for verdade. Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Passei os últimos 20 anos da minha vida cuidando de propriedades de outras pessoas. Grandes casas com piscinas, jardins enormes, quartos vazios. Casas caras onde ninguém ria. Onde tudo era perfeito mas nada tinha alma. Ele fez uma pausa.
Nos últimos 5 dias, eu plantei tomates, construí uma casa na árvore, e comi feijoada de verdade pela primeira vez em anos. E sabe o que percebi? Eu estava cuidando das coisas erradas. Helena não disse nada, apenas esperou. Vou fazer uma proposta, Miguel continuou. Não precisa responder agora. Pode pensar quanto tempo precisar. Ok. Eu não vou vender a cabana. Mas também não vou simplesmente dá-la para você. Isso não seria justo comigo e você não aceitaria de qualquer forma. Helena assentiu ligeiramente. Então aqui está a proposta, e a cabana fica em nome das crianças. Eu transfiro a propriedade para um fundo fiduciário com Pedro e Júlia como beneficiários. Quando eles fizerem 18 anos, eles podem decidir o que fazer com ela. E enquanto isso, você e as crianças moram aqui. Sem aluguel. Isso é o lar de vocês. Mas eu quero algo em troca. Helena se enrijeceu ligeiramente. O quê? Eu quero visitas. Não obrigatórias. Não forçadas. Mas eu quero poder vir aqui de vez em quando. Pescar com Pedro. Desenhar com Júlia. Comer sua comida. Apenas, e estar. Por quê? Porque meu tio estava certo. Esta cabana só tem valor quando tem gente que a transforma em lar. E porque eu percebi que passei 20 anos sendo invisível na vida de outras pessoas. Eu gostaria de ser visível aqui. Se vocês me deixarem. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Por que você está fazendo isso? Honestamente? Eu não sei se é porque meu tio teria querido. Ou porque é a coisa certa a fazer. Ou porque nos últimos 5 dias eu fui mais feliz do que nos últimos 5 anos. Talvez seja tudo isso junto. E se um dia você se arrepender? Então a gente conversa. Como adultos. Como família. A palavra família pairou no ar entre eles. Família escolhida, Miguel esclareceu. Como você e meu tio. Como ele e as crianças. Não porque temos sangue em comum, mas porque escolhemos estar presentes na vida uns dos outros. Helena limpou as lágrimas que começavam a cair. Você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza de algo. Antes que algum cínico nos comentários diga que isso é irrealista, deixa eu te falar, eu pesquisei casos reais de pessoas que fizeram exatamente isso. Famílias escolhidas existem. Bondade existe. E se você acha que isso é fraqueza, você está confundindo bondade com ingenuidade. Nos meses seguintes, Miguel se tornou presença constante na cabana. Aos poucos, ele trouxe algumas de suas coisas. Nada demais. Roupas, livros, seu velho violão que não tocava há anos. Pedro pediu que ele ensinasse. As aulas eram desajeitadas no começo, mas aos poucos o menino pegou o jeito.